Bem-vindo ao canal do professor Ricardo Romeiro. Hoje nós vamos resolver um exercício que trata do conceito de matrizes desde a sua formação até as operações relacionadas. Eu achei mais fácil explicar esses conceitos durante a resolução de um exercício. Então vamos lá. Quando eu falo de matrizes, eu estou relacionando ou analisando números organizados em forma de tabela. Eu coloquei nesse exercício duas matrizes já prontas. Uma matriz A, que se a gente for perceber aqui, é uma matriz com duas linhas e três colunas. Ela está representada para a letra maiúscula, né, do alfabeto aqui, a matriz A, e ela tem 6 elementos. E ela é uma matriz 2 por 3, porque ela apresenta duas linhas e três colunas. E eu coloquei uma matriz B, com os elementos também dispostos aqui em 3 linhas e 3 colunas. Como é 3 por 3, ela é considerada uma matriz quadrada de ordem 3. Então, a matriz de uma outra letra do nosso alfabeto aqui, posso utilizar não só o parênteses, como utilizei na primeira matriz, como o colchete, que também está representando a segunda matriz. Para minha matriz C, eu já coloquei uma lei de formação para essa matriz. Então agora a gente vai construir essa matriz C e vai calcular os elementos. Para isso eu tenho algumas informações importantes aqui, ó. Na minha lei de formação, a matriz C ela é representada pelos elementos com a mesma letra C, só que minúscula. E eles vêm com duas letrinhas do lado aqui, ó. Então é o C e J, onde o I representa a linha que ele se encontra e o J representa a coluna. Esse 3 por 3 aqui representa o total de linhas e o total de colunas dessa matriz. E aqui eu tenho uma lei de formação que relaciona o número que está relacionado com a linha com o número que está relacionado com a coluna, que é o I e o J, que neste exemplo é 2I mais J. Então vamos lá. Vamos começar construindo a matriz C. Eu começo aqui fazendo o que eu chamo de matriz genérica. Então, nessa matriz genérica, eu ainda não vou colocar a lei de formação. Então, na matriz genérica, nesse caso, a minha matriz é a matriz C, olha lá, e eu vou representar os elementos, ó, com letra minúscula. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, Czinho 1, 1. O que significa isso? Que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Depois eu tenho o Czinho 1, 2, primeira linha e segunda coluna. Depois o C1, 3, primeira linha e terceira coluna. Eu sei que essa matriz C que eu coloquei aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então vamos para a segunda linha agora, ó. C2, 1, segunda linha e primeira coluna. Então o elemento tem essa posição. O C2, 2, segunda linha e segunda coluna. E o C2, 3, segunda linha e terceira coluna. Agora vamos para a última linha, porque ela é 3 por 3. Então vai ter o C3, 1, terceira linha e primeira coluna. O C32 e o C33. Com isso, ó, eu montei a minha matriz genérica. Agora, eu vou utilizar a minha lei de formação, ó, C e J, vai ser 2I mais J. Então, para esse exercício, essa é a lei de formação. Eu vou utilizar essa lei de formação para calcular todos esses elementos na matriz, os 9 elementos. Então vamos lá. Eu vou começar com C1, 1. Então nesse primeiro elemento, o I vale 1, o J também vale 1. Então vai ficar 2I, vai ficar 2 vezes 1, mais o J que é 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Agora eu vou calcular o C12. Olha lá, C12. Como é que vai ficar o C12 aqui, ó? 2 vezes 1 mais 2. Então, C12 vai ser 4. Depois, o C13, próximo elemento da matriz. O I continua 1, só que agora o J vai ser 3. 2 com mais 3, 5.
Depois, o C2, 1. Então, agora o I mudou. O I passa a ser 2 e o J passa a ser 1. Então, fica 2 vezes 2 mais 1, que também vai dar 5, que é 4 mais 1. Depois, o C22. Olha só, C22, o I e o J passa a ser 2. Então, 2 vezes 2 mais 2, 6. Depois, o C23. Olha só, o I agora é 2 e o J é 3. Então, 4 com mais 3, 7. Depois, o C3, 1. Olha lá, agora o I vale 3 e o J vale 1. Então, 2 vezes 3 mais 1 vai dar 7. Depois, o C3, 2. Então, 2 vezes 3, agora o J é 2. Então, mais 2, que vai dar 8. Depois, o C3, 3, que é o último elemento da matriz. Agora, tanto o I quanto o J vale 3. Então, é 2 vezes 3 mais 3, que vai dar 9. Com isso, ó, eu construí a minha matriz C. Coloco os elementos na posição correta agora. Ó. C1, 3, C12, 4, C13, 5. Depois, o C21, 5, o C22, 6, o C23, 7. E por último, C31, 7, C32, 8 e C33, 9. Então, essa é a minha matriz C, que obedece à lei de formação. Eu vou deixar ela marcadinha aqui do lado, ó, porque a gente vai usar essa matriz durante as operações. Aí fica mais fácil para a gente lembrar dos valores. Ó. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 7, 8, 9. Então, essa é a matriz C. Então, esse é o primeiro passo, encontrar a matriz C. Então, eu utilizei uma lei de formação, tá? Que é o CJ 2I mais J, e construí uma matriz genérica com 3 linhas e 3 colunas, porque era a situação da matriz C. Então, esse é o primeiro passo. E esse passo ele é muito importante, porque se eu construir errado a minha matriz aqui, todas as operações que dependerem da matriz C eu vou errar. Então tem que fazer com bastante atenção aí para não perder, né, o raciocínio da questão. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a letra B. A letra B é um conceito bastante utilizado aí de matrizes, que fala de matriz transposta. Então na letra B, ó, eu vou utilizar o conceito de matriz transposta. Então cada matriz pode ter a sua matriz transposta. Olha só, o que significa transpor uma matriz? Significa trocar de posição a linha com a coluna. Então, primeiro exemplo aqui, ó, eu vou calcular a matriz A transposta. Então, o que eu vou utilizar? O que eu vou olhar primeiro? Eu vou olhar minha matriz A. Minha matriz A é essa aqui, ó. Então, eu tenho esses elementos aqui. O que eu vou fazer com a minha matriz A? Olha só. A primeira linha, como é que vai ficar a minha matriz aqui, ó? A minha primeira linha da matriz A aqui, ó, primeira linha, vai ser a primeira coluna da A transposta. Então, eu vou colocar o menos 3, 2 e 1, que era uma linha, eu vou colocar aqui, ó, como sendo a primeira coluna, menos 3, 2 e 1. E a minha segunda linha, que é o 0, menos 1 e 3, vai passar a ser a minha segunda linha da matriz transposta, a segunda coluna da matriz transposta. Então, primeira linha virou primeira coluna, segunda linha vai virar segunda coluna. Então, está aqui a matriz A transposta. Então, está aqui a A transposta. Vamos fazer a mesma coisa, ó, que ele está pedindo a B transposta também. Então, para fazer a B transposta, ó, como é que vai ficar aqui? Ó, B transposta.
qual que é a primeira linha da matriz B? É o 2, menos 1 e 0. Então, vai ser a primeira coluna, 2, menos 1 e 0. A segunda linha da matriz B, 4, 2 e 1, vai ser a segunda coluna, 4, 2 e 1. E a terceira linha da matriz B é menos 1, menos 2 e 1. Vai ser a terceira coluna, menos 1, menos 2 e 1. Então, aqui está o conceito de matriz transposta. Então, quando eu falo de transposta, eu tenho essa mudança de linha com coluna, trocar de posição linha com coluna. Na letra C, eu já tenho o conceito de matriz oposta. Então, oposta é quando aparece com sinal de menos na frente. No caso da letra C, ele pediu para fazer a oposta da matriz A. Então, na matriz oposta, eu não vou trocar posição de linha de coluna, eu vou trocar todos os sinais. Mantém a mesma posição e a gente vai trocar todos os sinais. Então, como é que fica aqui? Ó? A primeira linha era menos 3, 2 e 1. Então, trocando o sinal, vai ficar 3, menos 2 e menos 1. A segunda linha é 0, então 0 é o único número que não tem preocupação com o sinal. Menos 1 fica 1 e 3 fica menos 3. Então, essa aqui é a matriz oposta da matriz A. Podia ter pedido a oposta da C, a oposta da B, seria só olhar a matriz e trocar todos os sinais. Então, transposta eu troco a posição e oposta a gente troca o sinal. Agora eu tenho na letra D aqui a multiplicação de uma matriz por um número real qualquer. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Olha só, eu vou copiar a matriz aqui, ó, 2 vezes a minha matriz, menos 3, 2 e 1, olha lá, menos 3, 2 e 1, e 0, menos 1 e 3. Então, como que vai ficar a minha matriz 2A? Olha só, é só multiplicar todos os elementos da matriz A por 2. Então, vai ficar menos 6, 4 e 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. Então, essa aqui é a matriz 2A, que é o que foi pedido para fazer na letra D. Então, quando eu multiplico uma matriz por um número, basta que a gente faça essa multiplicação do número por todos os elementos da matriz. Então, está aí a letra D. Agora, eu vou fazer a adição da matriz B com a matriz C. Por que eu coloquei B mais C? Porque se vocês olharem a matriz B e a matriz C, elas têm a mesma quantidade de linhas e de colunas. A matriz B é uma matriz 3 por 3 e a matriz C também é 3 por 3. Então, a condição para que eu consiga somar ou subtrair matrizes é que elas tenham a mesma, B mais C, que elas tenham a mesma quantidade de linha e de coluna. Então, como é que eu faço a soma? Ó, primeiro passo, eu vou copiar as duas matrizes aqui. Ó. Então, eu vou copiar 2, menos 1, 0, 4, 2 e 1, menos 1, menos 2 e 1. Essa é a minha matriz B. Agora, eu vou somar com a matriz C que eu calculei no item A, que está aqui embaixo. 3, 4 e 5. 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Por que elas têm que ter a mesma quantidade de elementos? Porque quando eu estou fazendo a soma B mais C, é importante que cada elemento seja somado com o elemento da mesma posição. Então, se eu tiver matrizes diferentes, né, com número de linhas e colunas diferentes, eu não vou ter com quem relacionar. Então, ó, esse número 2 eu vou somar com 3 daqui, ó, que estão na mesma posição. 2 mais 3, 5. Agora, esse menos 1 eu vou somar com 4 daqui. Menos 1 com 4 vai dar 3. O 0 mais 5, que vai dar 5.
Agora o 4 da segunda linha vai somar com 5 da segunda linha da outra matriz. Então 4 mais 5, 9. O 2 com 6. 2 mais 6, 8. E o 1 com 7, que também vai dar 8. Agora, a terceira linha da primeira matriz com a terceira linha da segunda matriz. Menos 1 com 7 vai dar 6. Menos 2 com 8 também vai dar 6. E o 1 com 9, 10. Então, essa aqui é a minha matriz B mais C. O mesmo raciocínio eu vou utilizar para fazer a letra F. Só que a letra F eu tenho uma situação que eu vou transformar essa subtração, ó, C menos B, eu vou transformar a subtração C, eu vou somar com a matriz menos B, que é a oposta de B. Por que eu faço isso? Para não ficar sinal de menos entre as duas matrizes aqui, ó, para ter que ficar toda hora fazendo regrinha de sinal. Então, para evitar erro de sinal, a gente utiliza esse raciocínio aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, a C menos B vai ficar. Então, olha só, a minha matriz C, ela vai ser 3, 4, 5, depois 5, 6, 7, depois 7, 8 e 9. Então, essa aqui é minha matriz C. Agora eu vou somar com a matriz menos B. Como é que eu vou montar minha matriz menos B? Eu vou olhar minha matriz B e vou trocar todos os sinais dela. A matriz B está aqui, ó. Primeira linha, 2 menos 1 e 0. Então vai ficar menos 2, 1 e 0. Segunda linha, 4, 2 e 1. Então vai ficar menos 4, menos 2 e menos 1. E terceira linha, menos 1, menos 2 e 1. Vai ficar 1, 2 e menos 1. Então essa aqui é minha matriz menos B. Aí como é que vai ficar o resultado da C menos B? Então o resultado é só fazer as continhas agora. Ó. 3 com menos 2, 1. 4 com mais 1, 5. 5 com 0, 5. 5 com menos 4, 1. 6 com menos 2, 4. 7 com menos 1, 6. 7 mais 1, 8. 8 com mais 2, 10. E 9 menos 1, 8. Então, essa aqui é a minha matriz C menos B. Então, está efetuado aqui a subtração. Então, a subtração e a soma elas são bem parecidas, né? Eu preciso ter matrizes com a mesma quantidade de linha de coluna e associar os elementos por posição. Lembrando que eu troquei a minha subtração C menos B por uma soma entre a matriz C com a oposta de B. Agora, vamos fazer o produto da letra G, que é o produto A vezes B. Quando eu faço uma multiplicação de matrizes, é importante, então, que a gente faça uma condição de existência, para saber se é possível multiplicar ou não. Como eu estou multiplicando a matriz A vezes B, a matriz A pela matriz B, eu vou pensar o seguinte, ó, a minha matriz A ela tem 2 linhas e 3 colunas, né? Ela é uma matriz 2 por 3. E a minha matriz B, ela tem 3 linhas e 3 colunas, então ela vai ser uma matriz 3 por 3. Só é possível efetuar a multiplicação entre as matrizes quando aqui eu tiver dois números iguais, ou seja, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Caso isso ocorra, existe a multiplicação. E o meu resultado será uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai conseguir fazer a multiplicação, 2 linhas e 3 colunas será a minha matriz resultado. Então, vamos lá. Vamos escrever, então, as matrizes A multiplicando a matriz B, A vezes B. Então, a matriz A vezes a matriz B. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3, 2 e 1, 0, menos 1 e 3.
eu vou multiplicar pela matriz B. Ó, a matriz B agora ela é 3 por 3, vou fazer até maiorzinho aqui, ó. Ela é uma matriz B 3 por 3, que vai ser 2, menos 1 e 0. Depois 4, 2 e 1. Depois menos 1, menos 2 e 1. Então, olha só. A minha matriz A, ela fornece a quantidade de linhas do resultado, ó, porque ela tem duas linhas. E minha matriz resultado também tem duas linhas. E a matriz B, ela fornece a quantidade de colunas do resultado. Então, olha só. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, 3 colunas. Agora, eu vou ter que relacionar cada linha com cada coluna. Então, vamos ver como é que vai ficar essa multiplicação, ó. Então, na matriz A vezes B, eu vou obter esses resultados aqui, ó. Primeira multiplicação que eu vou fazer, ó. A primeira linha vai multiplicar as 3 colunas. Então, eu vou começar multiplicando pela primeira coluna. Ou seja, por que tem 3 elementos na linha e 3 elementos na coluna? Porque cada elemento vai multiplicar o da mesma posição. Então, primeira linha, menos 3, multiplico 2, vai dar menos 6. O 2 multiplico 4, que vai dar mais 8. E o 1 multiplico menos 1, que vai dar menos 1. Agora, a primeira linha multiplica a segunda coluna. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, 3. 2 vezes 2, mais 4. E o 1 multiplica o menos 2, que vai dar menos 2. Agora, a primeira linha vai multiplicar a terceira coluna. Então, ó, o menos 3 multiplica o 0, que vai dar 0. O 2 multiplica o 1, que vai dar mais 2. E o 1 multiplica o 1, que vai dar mais 1. Então, está aqui, ó, a primeira linha está montada. Agora, eu vou fazer a segunda linha aqui. Então, vamos lá. De novo, ó, agora eu vou pegar para a segunda linha, ó, segunda coluna vai multiplicar, a segunda linha vai multiplicar a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna. Então, segunda linha pela segunda coluna. O 0 multiplica o 2, olha lá, o primeiro multiplica o primeiro, que vai dar 0. O menos 1 multiplica o 4, que é menos 4. E o 3 multiplica o menos 1, que vai ser menos 3. Agora, a segunda linha pela segunda coluna. Então, 0 vezes menos 1 vai dar 0. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. E 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E a segunda linha pela terceira coluna. 0 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E 3 vezes 1, mais 3. Ou seja, a gente obteve aqui a matriz A vezes B. Então, nesse caso, vai ficar... Primeiro elemento vai dar menos 6 com mais 8 com menos 1, vai dar 1. 3 mais 4, 7, menos 2, 5. E 0 mais 2 mais 1, 3. Segunda linha, 0 menos 4 menos 3 dá menos 7. 0 menos 2 e menos 6 dá menos 8. E 0 menos 1 e 3 vai dar 2. Então, essa é a multiplicação da A vezes B. Tá? Então, não esqueçam, quando eu vou fazer multiplicação de matrizes, é necessário que eu faça a condição de existência primeiro. Depois que eu faço a condição de existência, pode ver que eu tenho matrizes diferentes sendo multiplicadas aqui, ó, mas elas obedecem à condição de existência. Aí, depois que eu fiz isso, que eu efetuo a minha continha, o meu produto. Tá? Agora, a gente vai fazer a A vezes C. Então, olha só. Como a A e a C, ela é bem a quantidade de linha, né, não mudou em relação, a condição de existência vai ser a mesma. Eu só vou mudar lá em cima, que agora é a A vezes C. Então, aqui, ó, vou fazer a H, que vai ser A vezes C. Então, a A continua sendo 2 por 3, e a C, ó, ela também é uma matriz 3 por 3. Então, é a mesma condição de existência. Então, vamos lá. Eu vou copiar as matrizes A e C aqui. Então, de novo, olha lá. Menos 3, 2 e 1.
0, menos 1 e 3. Essa é a matriz A. Agora eu vou colocar a matriz C. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Então, essa aqui é minha matriz C. Novamente, olha lá, linha da primeira matriz, linha da primeira e coluna da segunda. Sempre faço uma marcação aí para a gente não confundir. Então, vamos começar agora as multiplicações. Ó. Deixa eu até pôr mais um cantinho aqui. A vezes C igual. Então, vamos lá. Primeira multiplicação, primeira linha pela primeira coluna. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. 2 vezes 5, mais 10. E 1 vezes 7, mais 7. Primeira linha pela segunda coluna. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. 2 vezes 6 dá mais 12. E 1 vezes 8 dá mais 8. E primeira linha pela terceira coluna. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. 2 vezes 7 vai dar mais 14. E 1 vezes 9 vai dar mais 9. Então, cheguei na primeira linha da matriz A vezes C. Agora, eu vou para a segunda linha. Ó. Segunda linha pela primeira coluna. 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. E 3 vezes 7, mais 21. Segunda linha pela segunda coluna. 0 vezes 4 dá 0. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. E 3 vezes 8 dá mais 24. E segunda linha pela terceira coluna. 0 vezes 5, 0. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. E 3 vezes 9, mais 27. Então, cheguei na matriz A vezes C, que vai ser a minha resposta. A matriz A vezes C vai ser igual. Menos 9 com mais 10 dá mais 1. Mais 1 com mais 7, 8. Menos 12 com mais 12, 0. Com mais 8, 8. Menos 15 com mais 14, menos 1. Com mais 9, 8 também. 0 menos 5 dá menos 5. Com mais 21, 16. 0 com menos 6 dá menos 6. Com mais 24, 18. E 0 menos 7 dá menos 7. Com mais 27 dá 20. Então, tá aqui. Então, nessa aula, a gente resolveu os exercícios desde a construção de uma matriz até a resolução de exercícios com as operações, né? Lembrando também que a gente utilizou aqui, a gente lembrou também dos conceitos de matriz transposta, que é onde a gente muda de posição linha com coluna, e de matriz oposta, né? Que é quando eu troco todos os sinais. Muito obrigado. Se inscrevam no canal.